A gente está numa série de mensagens, se você está chegando agora, e eu recomendo que depois você dê uma olhadinha no nosso podcast ou no canal do YouTube. A gente tem o podcast nas principais plataformas e no YouTube também os vídeos das mensagens pregadas até aqui. Hoje é o nosso 14º domingo, então já tem bastante coisa lá para você dar uma olhada. Eu gostei de alguém que fez um foi discreto, mas foi você, Duda? Obrigado, eu gostei, eu me senti encorajado. Obrigado. E aí você pode dar uma olhada lá, especialmente na mensagem do domingo passado, se você não estava aqui, porque foi a mensagem de abertura dessa série chamada Vivendo no Vértice. Nós estamos nessa série chamada Vivendo no Vértice, e a ideia dessa série não é, veja bem, não é, o título dela não é Vivendo na Vértice, tá? Não é um manual de como viver nesta igreja, mas é um manual de como viver neste lugar, no vértice, que nós temos sempre falado, que é, de alguma maneira, um símbolo, uma representação para nós como igreja de quem Jesus é. Jesus veio para unir realidades antes separadas. Jesus é um ponto de contato, de conexão, de reconexão entre Deus e nós, entre o céu e a terra, entre o eterno e o agora. E nessa reconexão que ele promove, ele cria um povo, uma família, seus filhos e filhas, e os chama para viverem junto com ele nesse mesmo lugar. Nesse mesmo lugar de conexão, nesse vértice, nesse ponto de encontro entre aquilo que antes estava separado, como duas realidades distintas, mas que ele está reunindo. E viver no vértice não é fácil, justamente porque esse ponto de encontro é um ponto naturalmente de tensão. Porque se você tinha duas coisas que estavam separadas e você se propõe a reuni-las, isso provavelmente vai dar bastante trabalho e vai fazer com que você tenha de exercitar a função mais ou menos ali daquele elo, talvez de uma ponte. E isso precisa ser feito com muita graça de Deus, porque é uma missão difícil. E nós temos visto que Ele nos chama a viver e expressar como igreja alguns valores para que isso seja possível, para que essa reconexão aconteça. Pessoas que estão separadas de Deus se reconectem com Deus por meio de Jesus, mas Jesus faz isso por meio da igreja. Por meio da pregação da igreja, da mensagem da igreja, do amor da igreja, do serviço da igreja. Então, por isso, aqui na nossa igreja, nós temos falado em 4 valores fundamentais que norteiam a nossa vida no vértice, nesse lugar de reconexão entre Deus e as pessoas. Os valores são graça generosa, verdade revelada, cuidado comprometido e serviço sacrificial. E nós estamos dedicando um domingo para cada um deles. Domingo passado falamos sobre essa ideia de graça generosa. E vimos, a partir da parábola do filho pródigo, como Deus, como um pai gracioso, se propõe a acolher, a abraçar, a receber de volta o filho perdido. Mas não só aquele filho que saiu da casa do pai para viver a sua busca por autoconhecimento e se rebelou e que aos olhos de todos é o filho perdido, mas também aquele filho que muitas vezes fica dentro da casa do pai, mas que está igualmente perdido, porque o coração está muitas vezes nos bens, na riqueza, na herança que ele espera receber do pai, e que o outro irmão talvez tenha tido mais coragem para pedir para antecipar, mas que está igualmente distante dessa graça generosa, porque tem uma mentalidade muito mais de escravo do que de filho de fato. Então essa foi a mensagem do domingo passado, e também nós falamos que esses 2 primeiros valores, graça e verdade, combinados, formam a essência da vida cristã, que é o amor. E, portanto, deles fluem os outros 2, que são o cuidado e serviço. Eu só cuido e sirvo do jeito que Jesus me chama para cuidar e servir se houver amor. E nós entendemos que amor é a soma dessas 2 coisas. Dessas 2 coisas que muitas vezes caminham separadas, mas precisam ser reunidas. Graça e verdade. Jesus, diz o apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 1, verso 14, que Jesus, quando se encarna, ele se revela como alguém glorioso, com a glória do seu Pai, e que essa glória, essa manifestação, a pessoa de Jesus era cheia de graça e de verdade. Graça e verdade. Não graça ou verdade, não ora graça, ora verdade, mas graça e verdade juntas. E na nossa vida, muitas vezes, nós fazemos uma separação entre essas coisas. Nós escolhemos ser graciosos em alguns momentos e com algumas pessoas, escolhemos ser extremamente verdadeiros com outras, em outras ocasiões. E o desafio do amor de Jesus, do amor que Jesus propõe para os seus filhos viverem e praticarem, é a reunião dessas 2 coisas, que nunca deveriam ser separadas e que estavam plenamente unidas em Cristo, mas que na nossa vida muitas vezes caminham separadas. E como é que a gente pode reunir essas 2 coisas, esses 2 valores tão fundamentais para o reino de Deus? Eu
A Desse e eu estamos passando por uma fase puxada com a saúde das crianças, né? Os dois estão doentes há 9 semanas, gente. Então, orem por nós. 9 semanas, várias doenças seguidas, infecções e bronquiolite, várias coisinhas. E parece que a imunidade vai baixando. E aí tem esses vírus oportunistas que chegam e a coisa se prolonga. E a gente tem, assim, como é que eu posso dizer isso de um jeito educado, né? Assim, a gente está com pouca paciência, porque à medida que o Rafa melhora, o comportamento vai voltando ao normal, só que um pouquinho amplificado pelas nossas noites sem dormir, né? Então, a gente tem que corrigir, ajustar, como qualquer criança de 2 anos e meio, né? Você que é pai sabe disso. Mas com o sono faltando, com o cansaço se acumulando, a paciência parece que vai diminuindo também, e não proporcionalmente, exponencialmente, né? E aí a gente está nessa, e é difícil, porque o tempo todo eu tenho que me lembrar, ele está doente, ou ele estava doente, e isso de alguma maneira atenua um pouco o comportamento, mas eu tenho que ser verdadeiro e corrigir, porque também ele tem que ter disciplina, né? E não pode crescer sem limites, achando que pode tudo. Então, é o tempo inteiro nesse elástico entre graça e verdade. Eu quero ser verdadeiro no sentido de dizer para ele o que é aceitável e o que não é, quais são os limites, até onde ele pode ir, que tipo de obediência ele deve prestar e honra também aos seus pais. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ser gracioso e entender as circunstâncias em que ele está e de onde ele está vindo, e desse tempo doente, né, mais inquieto, mais irritado. E essa dança é complexa. Essa administração e essa reunião entre graça e verdade nos desafiam o tempo inteiro. E a questão é que é muito mais conveniente ir para os extremos, né? Como em quase tudo na vida, escolher um dos lados. Mas promover essa reunião e esse diálogo e essa reconexão é sempre o grande desafio. Então, falamos sobre graça semana passada. Hoje nosso foco é esse segundo valor, que é a verdade. E tem esse adjetivo para dizer que não é qualquer verdade, não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade revelada. Verdade revelada. E a gente vai ter que entender o que significa verdade para esse contexto, o que significa revelação também, se queremos falar de verdade revelada. Mas o fato é que nós vivemos num tempo em que, talvez mais do que nunca, a ideia de que há uma verdade, de que ela pode ser apreendida, conhecida e experimentada, essa ideia está em xeque, não é verdade? No nosso tempo, no nosso mundo. Talvez a gente não se dê conta disso, mas sempre foi o caso. Ao longo da história, sempre houve questionamento acerca da existência de uma verdade e se ela existe, qual é. Que verdade é essa e como eu posso conhecê-la. Uma das cenas mais famosas da vida de Jesus, já caminhando para o fim dela, os instantes que antecederam a sua crucificação, é o seu julgamento diante de Pilatos, um governador romano, o maior império da época. E naquela conversa, que está registrada lá no capítulo 18 do Evangelho de João, Jesus faz uma afirmação para Pilatos muito ousada e muito clara, muito categórica, acerca de si mesmo e da sua missão aqui na Terra. Ele disse: de fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. E aí, esse é o verso 37, agora o verso 38 é a resposta de Pilatos diante dessa afirmação. E Pilatos não dá propriamente uma resposta, ele faz uma pergunta, ele diz: o que é a verdade? Verdade? Você diz que veio falar da verdade, testemunhar da verdade, que as pessoas que são da verdade te ouvem, eu te pergunto: o que é a verdade? Veja, para um romano, a mentalidade de um romano era muito diferente da mentalidade de um grego. Se você dissesse para um grego qualquer coisa relacionada à verdade, você provavelmente estava abrindo o caminho para horas de filosofia, né, e conversa, e investigação, e indagação acerca da verdade. E eles teriam várias teses para conversar com você a respeito disso. Mas o romano era extremamente pragmático. O negócio dele é o seguinte: vamos destruir os inimigos, impor o império para o maior número de pessoas e de territórios possível que nós pudermos conquistar. E eles eram muito pragmáticos, resolve na espada, resolve na força e impõe a paz romana à custa da vida, muitas vezes, e da violência, né, e do exército, do militarismo que eles tinham em superioridade absoluta em relação aos outros povos. Então, vir para Pilatos, um governador, na hora de um julgamento e começar a falar sobre a verdade, eu vim testemunhar da verdade, quem é da verdade me ouve, ele cortou logo Jesus ali e falou: eu não estou nem um pouco interessado nisso. Ou você me dá provas, argumentos factíveis de que você é inocente, aí eu posso te libertar, ou então essa conversa sobre verdade aí não vai te ajudar em nada. E muitas vezes essa pergunta, talvez não com essa mesma mentalidade romana lá de trás, mas com uma mentalidade secular, progressista do nosso tempo, a pergunta continua ecoando da mesma maneira. Para o nosso tempo, para o nosso mundo, para o nosso contexto, nos nossos relacionamentos, na universidade, no trabalho, a pergunta muitas vezes continua sendo essa: mas
Mas qual verdade? Mas o que é a verdade? Você vem falar comigo que Jesus é a verdade, ou que existe uma verdade, ou que eu preciso conhecer a verdade, mas qual? Existem tantas por aí, existe tanta opção, existem tantas alternativas acerca do que é verdadeiro. Então, nesse contexto, existe de um lado talvez essa mentalidade secular progressista de desconstrução da verdade, mas existe o outro lado também, e é o lado em que muitos religiosos, como eu, por exemplo, se enquadram, pessoas que se identificam com uma religião e, portanto, com algum conceito firme e sólido do que é a verdade, de muitas vezes nos colocarmos numa posição de arrogância e de soberba e até de presunção, dizendo eu sei qual é a verdade e, consequentemente, você não sabe. E fazer essa afirmação não de um jeito amoroso, ou seja, combinando verdade com graça, mas usando somente da verdade para, em vez de acolher, afastar. Criar essa separação entre aqueles que conhecem a verdade, vivem a verdade, e aqueles que não conhecem e não vivem. E o caminho de Jesus parece ser um caminho diferente, não um caminho menos verdadeiro, mas um caminho mais gracioso. Um caminho que combina a verdade e a graça para que haja amor. Não uma guerra entre verdades, ou a minha verdade e a sua, mas um testemunho da verdade, como Jesus disse. Ele disse, eu vim não para impor a verdade, eu vim testemunhar a respeito da verdade. E se você sabe como um tribunal funciona, a testemunha não decide nada. A testemunha não aplica pena, a testemunha não aplica multa, a testemunha não emite sentença, a testemunha só fala do que viu, do que ouviu, do que viveu. A decisão não está nas mãos dela, no sentido de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Isso cabe ao juiz. Mas quando nós somos chamados a testemunhar a respeito da verdade, muitas vezes nós confundimos isso com a imposição da verdade, da minha verdade, sobre o outro. E aí talvez a gente esteja do lado da verdade, mas a gente esqueceu do componente da graça e aí, consequentemente, não existe demonstração de amor. Vamos olhar para um texto daqui a pouquinho que vai nos ensinar a isso. Mas, como eu disse, primeiro a gente precisa definir os termos. Porque quando eu falo sobre verdade revelada, para alguns isso pode ter um significado, para outros outro bem diferente. Então vamos definir um por um. Primeiro, verdade. Aqui eu vou trabalhar com um conceito muito simples de verdade, gente. Verdade igual a realidade. Tudo bem? Podemos combinar que esse é um bom conceito, para a gente não se perder muito em muitas definições diferentes. Aquilo que é verdadeiro é real. Existe. Certo? O que é falso, o que é mentiroso é, portanto, irreal. É uma ilusão, não existe, porque é uma mentira, não é verdade. Então a gente vai simplesmente definir verdade hoje como realidade, como aquilo que é real de fato. Tudo bem? Agora, revelação talvez seja um termo um pouquinho mais complicado para alguns, e a gente vai tratar de revelação aqui como uma ideia de ter os olhos abertos. A palavra revelar, literalmente, significa retirar um véu. Aquilo que estava encoberto agora foi descoberto, foi revelado, está visível, pode ser percebido. Então, a gente vai tratar como um abrir de olhos para enxergar a realidade tal como é. Porque se eu estou com meus olhos tampados, encobertos, então talvez eu até consiga enxergar alguma coisa, mas certamente não estou enxergando a realidade tal como ela é. Para isso eu preciso de um abrir de olhos, ok? Então a gente vai tratar desse assunto, verdade revelada, partindo dessas premissas. Verdade igual a realidade, revelação, ter os olhos abertos para ver essa realidade. Tudo bem? Estamos de acordo? Vamos então em frente. Tem dois problemas que a gente vai ter que enfrentar para chegar nessa ideia de verdade revelada. O primeiro é um problema contextual. É o contexto em que nós estamos tentando descobrir a verdade revelada. E esse contexto inclui o ambiente onde eu estou, inclui os relacionamentos que eu tenho, inclui as histórias, ensinamentos e os paradigmas que eu aprendi ao longo de toda uma vida, a minha jornada, a minha existência aqui na Terra até hoje. E inclui também o contexto mais imediato, mais próximo, que é a minha própria vida, o meu próprio coração, que a Bíblia diz que é enganoso. Então, veja bem, nós estamos num contexto em que o que é real e o que é fake, o que é falso, o que é mentira, estão o tempo todo em conflito. Percebe? Há um conflito dentro de mim, porque muitas vezes eu não sei diferenciar naquilo que há no meu coração e na minha mente o que é real e o que é falso. Há um conflito ao meu redor, porque nós vivemos num mundo de fake news, nós vivemos num mundo de mentiras sendo propagadas como verdades, num mundo de ideologias que competem, que concorrem entre si e que muitas vezes alegam de um lado eu sou a verdade e do outro eu sou a verdade, e aí
Se as duas estão alegando a mesma coisa, a gente muitas vezes fica no meio do fogo cruzado e não sabe distinguir o que é real e o que não é. Nós estamos nesse contexto que os pais da igreja e a tradição cristã muitas vezes chamam, né, os nossos inimigos, os inimigos da nossa vida, da nossa fé, da nossa espiritualidade, o mundo, a carne e o diabo. Ou seja, nós temos um inimigo dentro de nós, que é a nossa própria natureza humana corrompida. Nós temos um inimigo ao nosso redor, que é esse mundo, o sistema do mundo, que muitas vezes é dominado por essas ideias, ideologias e discursos falsos que se vendem como verdadeiros. E nós temos um inimigo real, uma força maligna, que age justamente também para, por meio de tudo isso, plantar, semear ideias falsas e mentirosas na nossa mente para nos levar para um caminho que se afasta da verdade, da realidade. Então, esse é o problema contextual. Nós estamos inserindo num contexto de hostilidade em relação à verdade. Tudo bem? Agora, existe um segundo problema, que é o problema fundamental. Qual é, então, a fonte confiável de onde eu posso receber essa verdade? Porque se tudo em mim e ao meu redor não é confiável, tenta me enganar e me seduzir, e me iludir muitas vezes para me afastar da verdade ou para me fazer acreditar numa mentira como se fosse verdade, qual é então a fonte confiável a quem eu posso recorrer, a qual eu posso recorrer para encontrar, para receber de fato a verdade? O pastor John McComer, num livro que eu recomendo muito, mas infelizmente ainda não foi traduzido em português, chamado Live No Lies, não viva mentira, seria uma tradução livre, ele diz assim: a realidade não se ajusta às nossas ilusões. Olha só que interessante. A realidade não se ajusta às nossas ilusões. Ou seja, se você vive uma ilusão pensando que está vivendo verdade, a realidade não está nem aí para isso. E é por isso que a gente tem uma expressão curiosa, né, que retrata bem essa ideia, que é aquela famosa expressão um choque de realidade. Quem já viveu um choque de realidade? Levanta a mão só para eu saber. Vou fazer uma enquete aqui nessa manhã. Tem algumas pessoas que nunca viveram um choque de realidade. Eu acho que você vai, assim, sem querer, né, não é uma profecia, mas assim, eu tenho quase certeza que você vai viver uma, talvez ainda hoje, né? Porque assim, a nossa vida é marcada por quase que consecutivos choques de realidade. E por que chama choque? Né? Por que é um choque? Por que a realidade muitas vezes nos choca? É como se fosse um caminhão, né, que nos atropela. Assim, minha sensação é essa: quando eu tenho um choque de realidade, eu fui atropelado por um caminhão, sobrou quase nada. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma mentira, numa ilusão, que para nós a gente tinha certeza que era verdade. E quando a realidade acontece, ela nos choca e nos confronta e nos, às vezes, até desestrutura, abala mesmo, porque a gente percebe a separação, o gap que havia entre o que eu estava vivendo e aquilo que é de fato real. E isso vale para um casamento, isso vale para um relacionamento, isso vale para um trabalho que começa muito bem e, de repente, uns coleguinhas começam a colocar as garras de fora, né? E vale até para a igreja. Vale até para a nossa experiência uns com os outros. Que num primeiro momento, numa nova comunidade como essa, é tudo maravilhoso, é um encanto, né? Todo mundo é lindo, maravilhoso, parece com Jesus. O pessoal, parece que todo mundo passa perfume antes de vir, chega aqui bonito, cheiroso, simpático. E com o tempo e a convivência, naturalmente, a gente vai se conhecendo melhor e descobrindo que a gente tem as nossas feiuras também. E a gente tem os nossos pecados, os nossos erros, e eles muitas vezes nos colocam numa posição de desgaste uns com os outros. E é nesse processo que nós somos, de fato, transformados numa comunidade real, verdadeira. Porque no início ela é meio fake mesmo, assim, não no sentido de que a gente está tentando ser fake uns com os outros, mas é que ela parece ser perfeita, ela parece não ter defeitos. E é só o tempo e a convivência que revela, de fato, essa realidade. Então, nós estamos nesse contexto e nós temos esse problema fundamental de saber que fonte buscar para, de fato, termos esse encontro com aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E nós estamos, de alguma maneira, vivendo num cativeiro, numa prisão de mentiras. E é nesse contexto que nós vamos entrar na passagem de hoje, que está em João, no capítulo 8. Talvez seja o maior ensino, o maior bloco de ensino de Jesus sobre a pessoa do diabo. Então, se você está vindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. O nosso assunto hoje é o diabo. Olha que beleza, né? Você escolheu o dia certo para vir. Uma conversa tranquila, leve, suave, para um domingo de manhã. Mas se Jesus falou dele, a gente também precisa falar e entender como viver essa vida nesse mundo. João, capítulo 8, a partir do verso 31,
A gente vai ler do 31 ao 36, aí eu vou pular um pedacinho e a gente vai voltar no 44, tá bom? Você pode acompanhar nas telas aí. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Agora é o verso 44. Vocês, agora ele está falando aos fariseus, um grupo de líderes religiosos que estava entre eles ali, a multidão que o ouvia. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Olha só como Jesus não mede muitas palavras aqui. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua. Em algumas traduções diz sua língua materna, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Veja a dureza aqui desse discurso de Jesus, falando a judeus, líderes religiosos dos judeus, que conheciam a lei de Deus de cor, literalmente eles decoravam o Antigo Testamento. E Jesus está confrontando eles, dizendo: olha, na verdade vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque ele é o pai da mentira, e se eu lhes digo a verdade e vocês não creem em mim, então na verdade vocês não pertencem a mim, vocês não ouvem a verdade porque não são da verdade. Não há território neutro, percebe? Nesse contexto. Se você não é da verdade, só sobra o que não é verdade, o que é mentira. O que não é real é irreal. E ele está dizendo: vocês estão vivendo numa irrealidade, numa ilusão, num tipo de prisão terrível. Por quê? Porque vocês nem se dão conta de estarem presos. Vocês nem percebem o fato de que estão presos, de que são escravos de si mesmos, dos seus próprios pecados, mas também do pai de vocês, que é quem os manipula e os escraviza por meio de mentiras. Então veja bem, mentiras que se apresentam como ideias enganosas, que muitas vezes parecem verdadeiras, mas não são, elas são o principal método do diabo, segundo Jesus, para escravizar os seres humanos. A gente muitas vezes pensa no diabo como aquele que aflige as pessoas com doenças e tragédias e catástrofes, com terremoto e pandemias, e isso é obra do diabo, isso só pode ser coisa do capeta. Ou que a gente chuta com o dedinho assim, a quina do móvel, e a gente fala assim: o diabo colocou esse móvel aqui para eu chutar esse negócio. E a gente atribui muitas coisas ao diabo, e eu não estou dizendo que ele não faça essas coisas. A Bíblia é cheia de exemplos mesmo de enfermidades com origem maligna, com obras malignas, e outras coisas, ações realmente terríveis, num nível até global. Ele também age dessa maneira, mas segundo Jesus, na sua natureza e a sua obra principal, falando do diabo, está a mentira, está um engano. Ele é mentiroso e pai da mentira. E Jesus falando então sobre uma verdade que liberta, ele diz: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Ele está fazendo, portanto, um contraponto, dizendo que se é a verdade que liberta vocês, então significa que hoje vocês estão escravizados pela mentira, pelo engano. E é assim a principal maneira do diabo agir para manter pessoas sob o seu domínio, sob o seu controle. E é por isso que Jesus vem como, entre outras coisas, como um Salvador, como nosso Senhor, ele vem também como nosso mestre, como um rabi, como um professor, que ensina a verdade, como alguém que conta histórias a respeito de como o mundo realmente funciona, para substituir na nossa mente, no nosso coração, as histórias falsas, as falsas narrativas a respeito de como o mundo funciona. E quando nós deixamos que a nossa mente seja permeada pelas verdades de Deus, pelas verdades de Jesus, então nós começamos a viver esse processo de sermos libertos pela verdade. Ele diz que isso é um processo, porque ele diz assim: olha, no começo do texto que a gente leu, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, então vocês de fato vão ser livres. Olha lá, serão meus discípulos. E aí na sequência ele diz: vocês vão conhecer a verdade
e a verdade os libertará. Então a gente pensa muitas vezes nessa libertação dessa escravidão como um evento, como um momento da nossa conversão, como um momento em que nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. E é verdade. Acontece isso, acontece esse momento de um novo nascimento, de um encontro com Deus, que nos liberta de fato do poder de Satanás, do poder das mentiras dele e tudo mais. Mas só que esse é o início também de um processo. E é por isso que há dois problemas que nós mencionamos no início, um problema contextual e um problema fundamental. Porque na nossa conversão, o que acontece é que nós resolvemos o problema fundamental. Nós descobrimos qual é a fonte confiável para nós buscarmos e recebermos dela a verdade. E é Deus, na pessoa de Jesus. E nós sabemos, então, agora que estamos reconectados a Ele, temos acesso a essa verdade. Mas o problema contextual permanece, percebe? Porque nós continuamos num mundo de mentiras, continuamos tendo um coração enganoso que ainda precisa ser mais transformado à semelhança de Cristo, e continuamos tendo um inimigo que manipula as verdades e em forma de mentiras, tenta nos manter, de alguma maneira, sob algum tipo de escravidão. Não mais a mesma escravidão anterior à nossa conversão, mas ainda áreas de dominação, de falta de liberdade plena na nossa vida. Que nós não conseguimos viver tudo o que Deus propõe para nós, porque ainda acreditamos em mentiras. Então o encontro com Jesus opera essa libertação, a respeito da qual ele está falando aqui, nesse nível fundamental. E esse é o momento da revelação. É por isso que nós estamos falando de verdade revelada, porque isso precisa acontecer com a gente, como aconteceu, por exemplo, com Paulo, a caminho de Emaús, a caminho de Damasco, estou confundindo as histórias, né? A caminho de Damasco, lembram-se da experiência, do encontro que ele tem com Jesus? Uma luz brilha e os olhos dele ficam por algum tempo impedidos de enxergar, mas veja que curioso, né? A metáfora. Os olhos físicos dele ficam impedidos de enxergar, mas ele enxerga melhor do que nunca. Porque agora ele sabe quem é Jesus, de fato, aquele Jesus a quem ele perseguia, diz: eu sou esse Jesus a quem você está perseguindo. Eu sou real, eu sou verdadeiro, eu não sou um falso Messias, eu não sou um falso Deus, eu sou o próprio Deus. E ele vem ao encontro de Paulo e o resgata, e o salva, e o liberta das mentiras. E Paulo começa uma jornada de transformação, ele passa um tempo no deserto e recebe de Deus revelação, entendimento, clareza a respeito de quem Deus é e de quem ele é em Cristo. E aí ele começa o seu ministério, que é fantástico. Mas existe esse momento de fato fundamental do abrir de olhos, no momento em que a gente descobre qual é essa fonte verdadeira da verdade. E verdade na Bíblia tem muito, é quase que sinônimo de fidelidade ou de confiabilidade. Uma coisa que é verdadeira é algo que é confiável, é algo que é fiel, algo que não muda, que não se abala com o tempo, que não se altera. Em resumo, é tudo o contrário ao que o nosso tempo é. Instável, incerto, confuso, caótico, ora sim, ora não, ora escuro, ora claro. A gente não sabe muito bem no que se apegar para encontrar essa segurança para nós mesmos, para a vida. E Jesus é tudo o que nós não encontramos neste mundo confuso e caótico e incerto. Ele é seguro, ele é confiável, porque ele é fiel e verdadeiro. Então, quando nós nos encontramos com ele, ou ele nos encontra, ele faz essa revelação, esse abrir de olhos. Agora, finalmente, eu enxergo onde é que está a verdade. É uma libertação nesse nível fundamental. Mas aí começa uma transformação no nível contextual. Passar pelo que o próprio Paulo, por exemplo, chama lá em Romanos 12 de um processo de renovação da mente. Lembram-se disso? Transformai-vos pela renovação da sua maneira de pensar, para experimentarem a vontade de Deus. É um processo contínuo e crescente na nossa vida de transformação nesse jeito de viver agora, a partir não mais das mentiras, mas da verdade. A gente começa a perceber por que Jesus veio e ensinou o que ensinou. Nesse ambiente altamente hostil à verdade, que já era no tempo dele, a gente viu a declaração de Pilatos, que reflete um pouquinho disso, mas que talvez seja ainda mais hoje, um ambiente ainda mais hostil. Não só porque a verdade está ao nosso redor, mas, de novo, porque ela ainda reside em alguma medida dentro de nós. Nós ainda estamos presos a ilusões, a mentiras no nosso próprio coração. Nós ainda temos aqueles pecados aos quais estamos apegados, mesmo tendo sido libertos por Jesus e em Jesus, ainda mantemos, como Paulo escreve aos Gálatas,
não sei se você se lembra desse, ou já conhece essa passagem, mas Paulo escreve aos Gálatas dizendo, olha, vocês foram libertos do jugo da lei, mas parece que agora, mesmo estando em Cristo, vocês querem se submeter de novo, voluntariamente, a essa escravidão, a essa prisão, achando que é por meio das boas obras de vocês que vocês serão justificados, e não da graça. Então veja, eles tinham sido libertos no nível fundamental, mas no nível contextual, por conta de falsos ensinos, eles estavam voltando a um jugo de escravidão, de prisão. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente experimenta a liberdade em Cristo, mas a gente continua apegado às mentiras da vida anterior e que nos cercam, e aí a gente vai voltando a uma vida, de escravidão muitas vezes. E Paulo está dizendo, não façam isso, transformem-se pela renovação da mente de vocês. Tem um muito antigo cristão que viveu num ambiente monástico, um pai do deserto, chamado Inácio de Loyola, que escreveu o seguinte, pecado é a indisposição de confiar que o que Deus deseja para mim é tão somente a minha mais profunda felicidade. Olha que definição de pecado legal. Pecado é a indisposição de confiar, de acreditar, de saber que essa é a verdade. Que o que Deus deseja para mim é tão somente a minha mais profunda felicidade. Por quê? Porque toda vez que eu peco, eu estou desconfiando disso. Eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor me propôs esse caminho, e o Senhor é bom e quer o melhor para mim, então esse é o melhor caminho para mim, o que vai me fazer de fato feliz, mas eu escolho diferente. Eu penso que o meu jeito é melhor, que as minhas escolhas e decisões vão me fazer mais feliz do que o caminho que o Senhor propôs. Então, quando eu peco, eu estou falhando em confiar que Deus, de fato, me ama e tem o melhor para mim. Que a vida que Ele propõe vai me fazer feliz de verdade. Eu digo, não, tem um jeito de ser mais feliz. E eu é que sei qual jeito é esse. Percebe? Então, na origem de todo pecado existe essa falha, a falha em confiar, de alguma maneira, no caráter de Deus, na verdade acerca de quem Ele é e da vida que Ele nos propõe. E isso nos desafia demais. Eu não sei vocês, mas, puxa, quantas vezes eu penso que eu sei melhor do que Deus o que vai me fazer feliz? Quantas vezes eu faço uma lista das coisas que me fariam feliz hoje, agora, se eu tivesse, ou se eu não tivesse que enfrentar? Eliminar esse problema, ou essa pessoa, ou me dar esse dinheiro, ou me resolve essa situação. E aí parece que eu vou encaminhando. E eu não estou falando de submeter a Deus desejos legítimos em oração. Eu estou falando daqueles desejos que não são legítimos mesmo, que são pecaminosos, mas que a gente alimenta. E a gente acha que são eles que vão nos fazer felizes, uma vez realizados. E essas mentiras ainda dominantes dentro de nós são validadas e reforçadas pelo ambiente em que a gente está. Porque nós vivemos num mundo que legitima isso. Os nossos desejos desordenados são normalizados por uma sociedade pecaminosa, que diz assim, é isso mesmo, é isso que vai te fazer feliz, vai em frente. Você tem que buscar o que você quer, você tem que buscar o que vai te agradar, o que vai te fazer feliz. E aí a gente se sente, né, mais confiante. Não, então é isso mesmo, está todo mundo dizendo, e é o que eu sinto, e está todo mundo dizendo e aplaudindo, não, é isso mesmo, esse é o caminho, vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Aí a gente acha que, bom, está tudo cooperando, né? Deve ser o universo, deve ser Deus. Mas muitas vezes é um caminho de morte e não de vida. É um caminho de prisão e não de liberdade. É um caminho de escravidão. E a gente vive hoje um tempo, eu não sei se vocês são familiarizados com esse termo, eu não sei se tem um outro termo melhor para falar disso, mas a gente vive um tempo, principalmente por conta das redes sociais, em que a gente vive quase que dentro de uma bolha. Cada um de nós tem a sua bolinha, uma bolha, uma câmara de eco, de ressonância ideológica, política, religiosa. Por causa do algoritmo, por causa das coisas que a gente consome no celular, acho que eu desliguei sem querer. As coisas que a gente lê, os sites que a gente acessa, os perfis que a gente segue, a tendência é que a gente só ouça aquilo com o qual a gente já concorda. Sabia disso? As informações que chegam para você só são as informações que você quer que cheguem para você. São mais do mesmo, são as coisas que você já lê e já consome. Por quê? Porque o algoritmo é programado para entender aquilo que você busca, aquilo que você pesquisa, aquilo que você lê e consome, e te dá mais daquilo.
Então são os perfis de quem concorda com você que você recebe. São os posts que falam as coisas que você quer ler. Dificilmente você vai receber alguma coisa no seu site de notícias, nas suas redes sociais, que confrontam e desafiam o seu ponto de vista. Dificilmente. E aí se torna muito mais difícil, então, viver a verdade. Porque se a gente está numa bolha ideológica, numa câmara de ressonância de nós mesmos, em que tudo que a gente ouve são ecos dos nossos próprios pensamentos, se esses pensamentos estiverem errados, se em algum nível eles forem falsos e não verdadeiros, a gente nunca vai descobrir. E aí entra o grande desafio da vida cristã, que é nos submetermos à verdade de Deus, de quem Ele é, da sua palavra, da sua pessoa. Porque é somente assim que as nossas próprias mentiras e ilusões serão desconstruídas, para que a verdade de Deus seja construída em nós. No fim das contas, muitas vezes, embora livres em Cristo, nós ainda optamos por construir nossos próprios bezerros de ouro e adorá-los no altar do nosso coração. Aquilo que o nosso coração anseia como verdade. Cadê os deuses que nos tiraram do Egito? Joga o ouro lá, Arão lá no pé da montanha, enquanto Moisés está recebendo os mandamentos de Deus. Curiosamente, o primeiro é: você não vai fazer para você outros ídolos, deuses, e os dois primeiros, esculturas e tal, e adorá-los. E o que estão fazendo no pé da montanha? Exatamente isso que Deus estava proibindo naquele momento. Porque eu sou Deus, você não precisa de mais nenhum outro. E quando Moisés desce, tem um bezerro de ouro lá, e o povo dançando. Esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Como? Mas é como nós vivemos. É o que nós fazemos. Talvez com a aparência diferente um pouquinho, mas nas nossas ideologias. Uma ideologia nada mais é do que parte de uma verdade transformada na verdade inteira. A gente olha o mundo por um viés só, e aí a gente pega aquela parte e diz: essa é a verdade. Só que tem mais um monte de coisa que a gente está cego e não vê. Então a gente reduz a verdade a parte dela. E é por isso que é tão confuso e tão enganoso. Para terminar, porque eu acho que eu já falei demais, mas a gente vai tirar algumas conclusões de tudo isso que Jesus ensinou, de tudo que a gente conversou. E é muito importante, se você puder anotar ou tirar foto dos slides, talvez, para meditar nisso, porque eu vou colocar algumas referências bíblicas para você meditar ao longo da semana. Não dá tempo de eu ler todas elas. Mas eu gostaria muito que a gente, como igreja, meditasse nisso, sabe? Porque nós precisamos ser um povo da verdade, gente. Nós precisamos conhecê-la. E nós precisamos vivê-la. É um tempo de muita confusão. É um tempo de muita confusão e de muita mentira. E nós estamos, de alguma maneira, participando disso. Nós promovemos isso, nós espalhamos isso, nós nos aprisionamos por isso. E nós precisamos ser libertos, amém? E é Jesus quem nos liberta, a verdade é Ele. Então a primeira conclusão é: Jesus é Deus e, portanto, Ele é a realidade última, a verdadeira verdade. João 1 diz ele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Jesus é Deus e Ele existe desde sempre, portanto, Ele é aquilo que há de mais real no universo inteiro. Colossenses 1,15 vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a revelação, é esse Deus revelado em forma humana para nós. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, não há margem para discussão, eu sou. Então a primeira conclusão é: se Jesus é Deus, Ele é essa realidade última, a verdadeira verdade. Em segundo lugar, a Bíblia, porque é a palavra desse Deus verdadeiro, também é verdadeira. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17, esse texto, depois você medita nele um pouco, mas o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é escrita por autores humanos, gênios literários, mas inspirados por Deus. E por isso ela é verdadeira. Porque é a palavra de um Deus verdadeiro que não mente. Então, se Ele não mente e a Bíblia é a sua palavra, então ela é a verdade. Eu preciso conhecê-la, porque eu posso me apegar a ela como algo fiel e confiável. Eu posso depositar a minha vida nas promessas dela a meu respeito. Eu posso viver com uma identidade alicerçada nas coisas que ela afirma sobre quem eu sou. Eu posso estabelecer a minha vida numa rocha firme e sólida, conhecendo e praticando as palavras de Deus. E a minha vida, então, será segura nela. Mas ela é, porque é a palavra de um Deus verdadeiro, então ela é verdadeira. Em terceiro lugar, o ensino dessa palavra, portanto, confronta as nossas mentiras com as verdades de Deus. A
Paulo, em Romanos 10,17, diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Então, como é que eu cresço em fé, que nada mais é do que confiança em Deus? Ouvindo a palavra, sendo ensinado por ela. Quanto mais eu me submeto a essa palavra que é verdadeira, porque vem de um Deus verdadeiro, mais a minha mente vai sendo, aos poucos, não é instantaneamente, pelo menos via de regra, mas aos poucos, a minha mente vai sendo liberta dos enganos e das mentiras e da minha maneira antiga de pensar sobre Deus, sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre os outros, e eu começo a reprogramar os meus mapas mentais para que eles sejam definidos não mais pela mentira, mas pela verdade. Então o ensino, é por isso que nós precisamos nos submeter constantemente ao ensino da palavra. Sim, aqui aos domingos, com a exposição das Escrituras, mas também durante a semana, no seu tempo de devoção, de relacionamento com Deus na palavra, lendo as Escrituras, pedindo ao Espírito Santo que aplique a Escritura ao seu coração e à sua vida, te ilumine o entendimento para compreender a palavra de Deus em pequenos grupos. Nós vamos começar, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas grupos semanais para estudarmos juntos a Bíblia e para vivermos juntos, como igreja, como comunidade. É nesses ambientes de estudo, de me submeter ao ensino da palavra que eu sou liberto. Porque a verdade liberta, eu preciso conhecê-la, eu preciso me relacionar com ela. E ela vai confrontando as mentiras do meu coração, as mentiras nas quais eu acreditei. Quarto lugar e penúltimo, nesse processo, nós precisamos receber a revelação dessa verdade, porque ela é inacessível ao homem natural. Como era para Paulo. Paulo tinha convicção de estar fazendo a coisa certa, perseguindo a igreja. E ele precisou ficar cego, literalmente cego por alguns dias, para enxergar. Ele precisou que algo fosse revelado a ele, algo que ele não conhecia, algo que ele não via, que ele não enxergava, para o qual ele estava cego. E ele teve os seus olhos abertos, e é assim que acontece. Nós precisamos receber essa palavra revelada a nós, para então amá-la e obedecê-la. Enquanto essa revelação não acontece, enquanto esse abrir de olhos não acontece, eu não vou amar a palavra de Deus. Na verdade, ela vai ser estranha para mim, esquisita, até ofensiva em alguns momentos. E muito menos vou ter disposição e capacidade para obedecer, para viver conforme. Então, eu preciso desse primeiro momento, que é o momento da revelação. Esses 3 versículos eu vou ler, porque eu gosto muito deles, eles mostram exatamente esse processo. Os 3 são do Salmo 119. O maior salmo da Bíblia, o maior salmo da palavra de Deus é dedicado à palavra de Deus. É um salmo inteiro falando sobre a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os decretos de Deus, os testemunhos de Deus, a palavra de Deus. E eu escolhi só 3 versículos, não o salmo inteiro, fica tranquilo, porque a gente vai embora ainda hoje, né, para almoçar. Se eu fosse ler o salmo todo, a gente ficava aqui até domingo que vem. Mas, quem sabe você medita nele essa semana, você vai lendo um pouquinho por dia, e volta domingo que vem cheio de amor pela palavra. Olha só, o verso 18. Abre os meus olhos, é uma oração. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A gente precisa disso, percebe? Não é uma coisa assim, eu acordo e digo, olhos se abram, e aí eles estão abertos e eu enxergo. Acontece assim no nosso cérebro em relação aos nossos olhos naturais, físicos. Mas esses olhos da fé, esses olhos espirituais, eu não consigo abrir por mim mesmo, eu preciso receber. Eu preciso dizer como o salmista, Senhor, eu ainda sou cego para a maravilha da tua lei, da tua palavra, então, por favor, abre os meus olhos. E isso não é só a conversão, é também, mas é o nosso dia a dia, porque a gente continua em muitas áreas cheios de pontos cegos. E a gente precisa continuar orando como o salmista, que já conhecia Deus, mas ainda assim orava, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja, eu quero ver. Porque se eu não puder ver, como é que eu vou poder amar e obedecer? E aí veja o próximo versículo 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E aí já não é uma oração, percebe? O verso 18, lá no começo ainda do Salmo, é porque é um salmo muito longo, então o verso 18 ainda é o começo, ele diz, abre os meus olhos, é um pedido. E aí aqui parece que de alguma maneira o pedido já foi atendido. Porque agora ele está dizendo, eu agora vejo e quando eu vejo, eu amo. Eu amo a tua palavra. Eu amo a tua lei. E por isso eu medito nela, eu gasto tempo, não é um peso para mim. Não é difícil para mim, não é um fardo para mim. Na verdade é o meu prazer ter a minha mente e meu coração permeados pela beleza e pela verdade da tua palavra. Eu amo a tua lei. E aí, por fim, o verso 129. O verso 129 é uma outra afirmação. Os teus testemunhos são maravilhosos. A tua lei, a tua palavra é maravilhosa e por isso lhes obedeço.
Eu não obedeço simplesmente porque eu tenho que obedecer. Eu não obedeço simplesmente porque é o certo a fazer. Eu obedeço porque eu experimentei alguma coisa. Ou eu quase caí aqui, ó. Quase caí. Eu experimentei um abrir de olhos que me fez contemplar essa beleza e me fez me apaixonar por essa verdade. E a consequência natural disso é obedecer, porque é o melhor caminho que eu posso viver. É a melhor vida. É viver conforme a verdade, não as mentiras desse mundo. Eu não sei você, mas, gente, chega de viver mentira, né? Se iludir, porque, de novo, a realidade não respeita as nossas ilusões. Em algum momento, o choque de realidade vai acontecer. E se a gente estiver com a vida alicerçada em mentira, a casa vai cair. A casa vai ruir. Mas se nós estivermos firmados na verdade, ela vai permanecer. Então, eu amo, eu tive os olhos abertos, agora eu amo e obedeço. Esse é o processo. Para mim, agora veja bem, é o processo também para os outros. E por isso a nossa última conclusão, em quinto lugar, é essa. Nós entendemos que o outro também precisa dessa revelação. E por isso, justamente por isso, nós não impomos nem julgamos, somente convidamos. Porque se é uma revelação que só Deus, só o Espírito pode operar no coração de cada um para esse abrir de olhos, como é que eu posso julgar o outro a partir da minha régua? De onde eu estou, se eu já recebi essa revelação. E se eu faço isso constantemente, talvez me falte o componente graça para juntar com a verdade, para que haja amor. E talvez falte o abrir de olhos de verdade, porque eu estou mais como um fariseu, talvez. Me achando que vejo, mas cego ainda. Porque quando eu de fato vivo esse processo, eu entendo que o outro também precisa da graça para poder viver a verdade. O outro também precisa da graça de Deus na vida dele e precisa da graça da igreja para poder viver esse processo com Deus, como cada um de nós viveu, no seu tempo, deixando que o Espírito atue conforme quer. Porque onde há o Espírito, aí há liberdade. Então a libertação vem do Espírito, não vem de mim. João 16:8, Jesus diz que esse Espírito, quando vier, ele vai convencer, falando, né, antes do Espírito vir, agora ele já veio, mas ele diz, quando o Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, ele vai convencer, não sou eu que vou convencer. Então eu convido, existe um caminho verdadeiro para se viver e eu estou tentando com o melhor das minhas capacidades, mas confiado na graça de Deus, viver esse caminho, a minha vida tem se transformado. Você não quer experimentar isso? Você não quer viver isso? E a gente confia que nesse convite o Espírito começa a agir para abrir os olhos. Mas eu não tento impor isso e nem julgar quem não quer ou quem ainda não está vivendo. Percebe? Porque, tanto quanto eu, ele também precisa passar pelo momento dele de revelação. E assim a gente termina essa mensagem de hoje. Eu não sei você, mas ela me desafia demais. Porque ainda há muita mentira dentro de mim e eu preciso ser liberto. Ainda há muito engano e eu preciso que a verdade me liberte. Todo dia nas minhas redes sociais, nas coisas que eu leio, e nos livros e seriados ou relacionamentos, ambientes, eu sou confrontado com verdades e mentiras, como você também. E é muito difícil ter o filtro e saber, num nível fundamental, qual é a fonte confiável, no nível contextual, saber por que esse ambiente é tão hostil e como me comportar nele. Mas existe um Deus verdadeiro em quem nós podemos depositar a nossa vida por completo e descansar, sabendo que sua palavra é também fiel e verdadeira e está disponível para nós. E se nós permitirmos que ela nos ensine e que a gente coloque em prática, essa libertação vai gradativamente acontecer. E se nós permanecermos nessa palavra, nós seremos de fato livres, discípulos de Jesus, filhos de Deus, livres nele, que é verdadeiro, para também anunciar verdadeiramente essa graça que salva para um mundo ainda perdido. Vamos orar, vamos pedir a Deus essa graça e essa verdade, esse amor nas nossas vidas. Pai, fomos muito desafiados nessa manhã. E se formos sinceros, Senhor, todos nós ainda temos muitas mentiras presentes no coração, na mente, no comportamento, que nos escravizam e nos prendem a uma vida que já não é nossa mais. Nós já fomos libertos dela em Cristo, mas ainda parece que voltamos e voluntariamente nos submetemos outra vez a prisões.
Perdoa-nos por isso, por não acreditar de fato que o que o Senhor tem para nós é tão somente a nossa mais profunda felicidade. E pecarmos desconfiando disso. Pecarmos por querermos traçar o nosso próprio caminho em busca dessa felicidade que já foi conquistada e está disponível em Cristo Jesus. Ajuda-nos nessa manhã a experimentar, para aqueles que ainda nunca experimentaram isso, em especial eu te peço, esse momento de abrir de olhos, para perceber a verdade que é Jesus Cristo, a vida que há nele. Que haja agora mesmo, como houve para Paulo naquela estrada para Damasco, Senhor, um encontro, uma revelação, olhos abertos, para que nunca mais sejam fechados, mas que continuem sendo iluminados no conhecimento da Tua graça, do Teu amor. Mas para todos nós, Pai, mesmo aqueles que já vivem e caminham com o Senhor há muito tempo, faz de novo. Permita de novo, Pai, que tenhamos os olhos abertos para enxergar melhor, para enxergar com mais clareza, com mais nitidez, com menos embaçamento. Enxergar quem Tu és, enxergar a vida que o Senhor tem para nós, porque volta e meia nós caímos nas ilusões do nosso próprio coração, deste mundo, do nosso adversário, e permitimos-nos escravizar outra vez. Liberta-nos, Pai. Nós queremos ser filhos da verdade, filhos da luz. E, Senhor, leva-nos para construir um tipo de igreja, um tipo de comunidade de amor, de graça e de verdade, juntas, não separadas. Ainda que seja muito difícil, Senhor, especialmente em tempos como esse, promover a reunião dessas duas coisas. Nós cremos que em Jesus elas estão perfeitamente ligadas, inseparáveis. Então ajuda-nos a viver nesse vértice. Ajuda-nos a expressar amor, Senhor, expressando graça e verdade. Nos momentos, Pai, em que nós tendemos a ser muito duros com a verdade, lembra-nos da Tua graça que nos alcançou quando nós não merecíamos. Nos momentos em que tendemos a flexibilizar demais em nome da graça, lembra-nos da Tua verdade, que é o que nos sustenta e nos dá um terreno firme para pisar e estabelecer a nossa vida. Ensina-nos a sermos amorosos, como o Senhor é. Graça e verdade. Abençoa-nos, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.